A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Lisboa, mas nada comparava à dor que rasgava o peito de João naquela noite de outono. Ele corria, o coração martelando como um tambor de fado, perseguido pelas sombras de 3 rapazes que gritavam insultos homofóbicos, ecos de uma cidade que ele amava mas que o odiava de volta. De repente, um braço forte o puxou para um beco escuro, e uma voz rouca sussurrou: "Fica quieto, miúdo. Eu cuido disto." João piscou, confuso, enquanto o homem alto, com cicatrizes no rosto e um casaco gasto de pescador, enfrentava os agressores com uma calma letal, sua presença imponente como as muralhas de Belém. Os rapazes recuaram, murmurando ameaças vazias, e o estranho virou-se para João com um sorriso torto: "Bem-vindo ao inferno da Alfama, onde os monstros andam à solta. Mas tu não estás sozinho." Aquelas palavras, ditas por um marinheiro idoso que ele nunca vira antes, mudariam tudo, o início de uma aliança improvável que desafiaria as injustiças de uma Lisboa dividida entre tradição e preconceito. João acordou no dia seguinte com o sol filtrando pelas cortinas finas do seu quarto apertado no bairro alto, o corpo ainda doendo das quedas da noite anterior. Aos 17 anos, ele era um rapaz magro, de olhos castanhos profundos que escondiam uma sensibilidade afiada, como as lâminas de um canivete suíço que carregava no bolso por precaução. Filho de uma costureira viúva chamada Maria, que trabalhava incansavelmente para pagar as contas, João sonhava em estudar arte na universidade, mas a realidade era um emprego de meio tempo numa cafetaria turística, onde sorria para clientes estrangeiros enquanto engolia os olhares de desprezo dos locais conservadores. Aquele encontro com o marinheiro, que se apresentou como Manuel, um antigo pescador de 60 anos reformado, com histórias tatuadas na pele como mapas de oceanos revoltos, não saía da sua cabeça. Manuel o levara para casa na noite anterior, insistindo em aquecer um chá de camomila e ouvir a história de João sem julgamento. "Eu vi muito ódio no mar, miúdo", dissera ele, os olhos azuis nublados pelo tempo. "Mas o amor verdadeiro é como uma âncora, segura-te quando a tempestade vem." Pela primeira vez, João sentiu que alguém o via não como um anormal, mas como um ser humano lutando pela sua verdade. Enquanto se vestia para o trabalho, João ouviu a voz da mãe na cozinha, tagarelando com a vizinha sobre os tempos modernos que corrompem a juventude. Maria era devota, frequentava a igreja todos os domingos, e embora amasse o filho com uma ferocidade maternal, o medo de perder a comunidade a impedia de abraçar a orientação sexual dele. Eles nunca falavam abertamente sobre isso, era um silêncio pesado, como o nevoeiro que cobria o Tejo nas manhãs frias. João desceu as escadas, forçando um sorriso. "Bom dia, mãe. Vou tarde para o trabalho." Ela ergueu os olhos, o rosto enrugado pela preocupação eterna. "Come qualquer coisa, João. E toma cuidado nas ruas. Ouvi dizer que há mais confusão com esses grupos." A palavra pairou no ar, carregada de implicações. Ele assentiu, engolindo o pão seco, e saiu para a rua, onde o bulício de Lisboa o engolfava, elétricos rangendo nas colinas, vendedores de castanhas assadas, e o cheiro de pastéis de nata misturado ao sal do rio. No trabalho, a cafetaria Doce Lisboa fervilhava de turistas. João servia cafés com eficiência, mas sua mente vagava para Manuel. Porque um homem como ele, com vida de mar e sol, se importaria com um rapaz gay perseguido? Era o tipo de pergunta que alimentava as noites insones de João, questionando se o mundo era mesmo capaz de redenção. Foi então que a porta se abriu com um tilintar, e entrou uma rapariga de cabelo curto tingido de azul, uns 20 anos, com um caderno de esboços debaixo do braço. Ela era Sofia, uma artista de rua que pintava murais de protesto pela cidade, conhecida por desafiar as normas com cores vibrantes e mensagens ousadas. "Um galão, por favor", pediu ela, os olhos verdes fixando-se em João com uma intensidade que o fez curar. "E tu, pareces que viste um fantasma." "Tudo bem." Ele hesitou, mas algo na voz dela, franca, sem pity, o desarmou. Contou-lhe brevemente sobre a noite anterior, omitindo os detalhes mais cruéis. Sofia ouviu, batendo o lápis no balcão. "Esses cobardes. Lisboa é linda, mas tem veias podres. Eu sei do que falo, sou lésbica, e já perdi amigos por causa disto." As palavras dela foram como um raio de sol rompendo nuvens, uma conexão instantânea, uma amizade nascida do reconhecimento mútuo. Enquanto Sofia desenhava no caderno, um esboço rápido de João como um herói de fado, com asas de arco-íris, a porta abriu-se novamente. Desta vez, era Tomás, o colega de escola de João, um rapaz atlético de 18 anos, capitão da equipa de futebol do liceu, com um sorriso que iluminava salas e um segredo que o corroía por dentro. Tomás era bissexual, mas no mundo machista do desporto, era uma bomba relógio. Ele pediu um pastel, os olhos desviando para João com uma cumplicidade velada. "Ei, ouvi o que aconteceu ontem. Estavas perto da Sé." João congelou. Como ele sabia. Tomás baixou a voz: "Eu vi."
Quis ajudar, mas... Sabes como é? Aquele, sabes como é, era o peso de 1000 olhares julgadores, o medo de ser exposto. A tarde passou num turbilhão. Sofia convenceu João a juntar-se a ela no mural que planeava na Moraria, um bairro multicultural onde as vozes do mundo se entrelaçavam. Vamos pintar algo que grite liberdade, disse ela, os olhos brilhando. Manuel apareceu inesperadamente, como se o destino o tivesse chamado, trazendo uma lata de tinta velha do seu armazém. Eu não sou artista, mas sei de cores do mar, brincou ele, e os três, o marinheiro idoso, a artista rebelde e o rapaz sensível, formaram um triângulo improvável, rindo enquanto as pinceladas cobriam a parede cinzenta com tons de azul e roxo, símbolos de identidade que eram entrelaçados com motivos lisboetas. Mas o idílio durou pouco. Ao anoitecer, um grupo de locais conservadores, liderados por um homem chamado Rui, ex-colega de escola de João, agora um skinhead radicalizado pela retórica de partidos de extrema-direita, avistou o mural. Isto é uma afronta à nossa tradição, gritou Rui, avançando com punhos cerrados. A tensão explodiu, Sofia enfrentou-o verbalmente, Manuel posicionou-se como um escudo, e João sentiu o pânico subir. Tomás, que passava por ali, interveio, empurrando Rui para trás. Para com isso, cara. Somos todos lisboetas. Mas o olhar de Rui para Tomás era venenoso, traidores. A briga foi dispersada pela polícia, mas as sementes do conflito estavam plantadas. João voltou para casa exausto, o coração dividido entre gratidão pelos novos aliados e terror pelo que viria. Naquela noite, enquanto a mãe dormia, ele escreveu no diário: encontrei família onde menos esperava, mas o ódio é como o Tejo, profundo e traiçoeiro. Será que o amor pode mudar as correntes da cidade? Os dias seguintes foram uma dança perigosa entre rotina e rebelião. João mergulhou na amizade com Sofia, que o levava a cafés escondidos no Chiado, onde poetas que recitavam versos de Fernando Pessoa com twists modernos. Ela contava histórias da sua própria jornada, rejeitada pela família no Porto, encontrara refúgio em Lisboa, pintando murais que curavam feridas invisíveis. A arte é a nossa arma mais suave, dizia ela, e João começava a acreditar, esboçando os seus próprios desenhos, retratos de Manuel como um guardião do mar, de Sofia como uma deusa urbana. Tomás, por sua vez, aproximava-se com cautela. Eles se encontravam no liceu, trocando olhares carregados de significado não dito. Uma tarde, após as aulas, Tomás convidou João para um passeio pelo Jardim da Estrela. Sob as árvores centenárias, com o sol poente tingindo as folhas de ouro, ele confessou: eu sinto o mesmo que tu, João. O medo de ser eu mesmo. É como uma prisão. As palavras saíram trêmulas, e João sentiu um laço se formar, não só amizade, mas algo mais profundo, um amor nascente que florescia na vulnerabilidade compartilhada. Eles não se tocaram, mas o ar entre eles vibrava com possibilidade, um silêncio romântico mais eloquente que qualquer declaração. Manuel, o improvável mentor, tornava-se o pilar. Ele levava João ao cais do Sodré, onde o cheiro de peixe fresco misturava-se ao salgado do Atlântico. O mar ensina paciência, miúdo, dizia, enquanto remendava redes velhas. As ondas vêm fortes, mas recuam. O preconceito é igual, bate, mas não te afunda se tiveres âncora. Histórias do passado de Manuel emergiam. Ele perdera um irmão para o ódio nos anos 70, durante a ditadura, e jurara proteger os vulneráveis. Sua aliança com João era redenção, um ciclo quebrado de silêncio masculino. Mas as injustiças da cidade não dormiam. Um cartaz de um partido conservador surgiu nas ruas: protejam a família tradicional, contra a agenda gay. Rui era o rosto visível, organizando marchas pela moral. Sofia propôs uma contra-ação, um flashmob artístico na Praça do Comércio, com murais vivos e performances de fado quier. O grupo planejava em segredo, no sótão de Manuel, onde velas tremulavam como estrelas. A excitação era palpável, mas o medo também. Maria, a mãe de João, descobrira os desenhos dele e confrontou-o numa noite chuvosa. Quem és tu, João? O meu menino católico, ou isto, gritou ela, agitando os papéis com arco-íris. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à culpa de João. Mãe, eu sou o mesmo. Só. Amo de forma diferente. O diálogo foi cru, cheio de pausas dolorosas, mas pela primeira vez, Maria ouviu. Eu tenho medo de te perder para o mundo, admitiu ela, e abraçaram-se, um passo frágil para a aceitação. O flashmob aproximava-se, e tensões subiam. Tomás enfrentava bullying na equipa de futebol, com rumores sobre a sua fraqueza. Uma noite, Rui o confrontou no balneário: ouvi que andas com maricas. Escolhe um lado, traidor. Tomás rebateu, mas o dano estava feito, ele questionava se valia a pena arriscar tudo por João. Uma briga interna eclodiu,
Ele evitou João por dias, deixando mensagens não respondidas, um abismo de dúvida que doía como uma ferida aberta. Sofia, sentindo o cheiro de traição, pressionou: não podemos fraquejar agora. Isto é maior que nós. Manuel, sábio, aconselhou paciência, mas o destino interveio. Na véspera do evento, João foi emboscado por Rui e o seu grupo perto do aqueduto das Águas Livres. Socos choveram, e ele caiu, o sangue misturando-se à poeira. Gritou por ajuda, e quem apareceu? Tomás, correndo de um treino próximo, o rosto contorcido de fúria. Ele lutou como um leão, protegendo João até a polícia chegar. Eu escolho-te, sussurrou ele depois, no hospital, segurando a mão de João. Escolhe-nos. O flashmob foi um triunfo caótico. Centenas reuniram-se na praça, com Sofia liderando danças coloridas, Manuel cantando um fado adaptado sobre amores proibidos, e João e Tomás no centro, de mãos dadas pela primeira vez em público. O público aplaudiu, mas Rui e os seus infiltraram-se, atirando garrafas e gritando. A confusão explodiu num confronto épico, polícia, manifestantes, aliados improváveis unindo forças. No meio do caos, Maria apareceu, atraída pelas notícias, e posicionou-se ao lado do filho, gritando: ele é meu. Deixem-no em paz. O clímax veio quando Rui avançou para João, mas Manuel bloqueou, revelando uma tatuagem antiga no braço, um símbolo que era dos anos 80, escondido por décadas. Eu sou como ele, seu idiota. E tu? Quem és tu senão um covarde? A revelação paralisou Rui, e a multidão virou-se contra ele. Tomás, ferido mas firme, ajudou a dispersar o grupo, enquanto Sofia documentava tudo em vídeo, que viralizaria nas redes. Nos dias seguintes, a cidade mudou. O mural expandiu-se, tornando-se um monumento à diversidade. Maria começou a frequentar um grupo de apoio para pais de LGBTQ+, encontrando paz na vulnerabilidade. Manuel encontrou closure com o passado, e Sofia ganhou uma exposição. Mas para João e Tomás, o amor era o verdadeiro troféu, um beijo roubado no mirador da Senhora do Monte, sob estrelas lisboetas, selando uma promessa de futuro. Anos depois, João, agora artista, olhava para aquela noite como o nascimento de si mesmo. Lisboa, com suas injustiças, ensinara-lhe que aliados vêm de onde menos se espera, e o amor, profundo e resiliente, é a força que derruba muralhas. A calmaria pós-flashmob era ilusória, como o silêncio antes de uma trovoada no Tejo. João acordava com pesadelos de garrafas voando, mas os dias ganhavam cor com a presença de Tomás. Eles passeavam pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde o ar cheirava a café fresco e tinta acrílica. Tomás, com o seu corpo atlético moldado por anos de futebol, contrastava com a delicadeza de João, mas as suas almas entrelaçavam-se em conversas profundas sobre sonhos. Tomás queria treinar jovens atletas sem preconceitos, João, expor as suas pinturas em galerias que celebrassem a identidade que era. Sofia, a chama do grupo, organizava workshops de arte na moraria, convidando imigrantes e locais para cocriar. Isto não é só protesto, explicava ela, as mãos sujas de tinta. É cura. Manuel juntava-se, contando lendas do mar com twists inclusivos, encantando crianças que o viam como um avô mítico. Mas o ódio não se rendia. Rui, humilhado, unia forças com um político local, o Dr. Vasco, um advogado conservador que via na defesa da tradição uma plataforma eleitoral. Folhetos anti-LGBTQ+ inundavam o bairro, prometendo limpeza moral. João sentiu o primeiro golpe pessoal quando o liceu o convocou. O diretor, um homem de bigode grisalho, murmurou sobre comportamento inadequado no flashmob, ameaçando suspender Tomás por incitar violência. Isto é discriminação, protestou João, mas as palavras ecoaram vazias. Em casa, Maria, ainda processando a sua própria transformação, ofereceu consolo: luta, filho. Eu aprendi que o silêncio é o maior inimigo. Inspirado, João contactou uma associação que era a Rede Ex-Aequo, que prometeu apoio legal. A tensão escalou numa noite de sexta, no Bairro Alto. O grupo, agora incluindo novos aliados, como uma transativista chamada Lena, planejava um debate aberto num bar de fado. Tomás chegara cedo, nervoso, pois rumores sobre a sua sexualidade circulavam na equipa. E se me chutarem, confessou ele a João, a voz quebrada. João apertou o seu ombro, o toque enviando ondas de calor reconfortante. Então construímos uma nova equipa. Juntos. O momento era carregado de emoção não dita, um amor que crescia em camadas, superando medos com ternura. O debate começou harmonioso, com Sofia moderando, Manuel partilhando histórias de solidariedade no mar. Mas Rui rompeu com comparsas, transformando palavras em gritos. Vocês destroem a nossa cultura, berrou ele.
Lena rebateu com estatísticas sobre suicídios que era em Portugal, e o ar crepitou. Tomás, impulsionado por um fogo interior, levantou-se. Eu sou bissexual, e orgulhoso. O futebol não é só para machos, é para todos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, seguido de aplausos hesitantes. Rui atacou, derrubando mesas, e na confusão, um copo acertou Sofia na cabeça. João arrastou-a para fora, o coração aos pulos, enquanto Manuel e Lena continham o caos. No hospital, Sofia acordou com um hematoma, mas sorriu, foi épico. Vídeos estão a viralizar. De facto, o incidente ganhou tração nas redes, com hashtags como Lisboa Diversa Trending. Mas para Tomás, o custo foi alto, o treinador expulsou da equipa na manhã seguinte, citando distrações. Ele chorou no ombro de João, no quarto apertado dele, a vulnerabilidade forjando laços mais fortes. Eu pensei que perderia tudo, soluçou. Mas ganhei-te. Maria, testemunhando a cena pela porta entreaberta, sentiu um aperto no peito. Naquela noite, sentou-se com o filho. Eu errei, João. O meu medo era egoísta. Deixa-me ajudar. Ela contactou a igreja, iniciando um diálogo interno sobre inclusão, um passo que a isolou de amigas antigas mas a aproximou do filho. O grupo crescia, Lena trouxe contactos com média, e um jornalista do Público marcou uma entrevista. O conflito atingiu um pico quando o Dr. Vasco processou o grupo por perturbação da ordem pública. Audiências no Tribunal do Terreiro do Paço foram tensas, com Rui testificando mentiras sobre a agressão que era. João, no banco das testemunhas, falou com voz firme: nós só queremos viver. Amor não é crime. Os olhos de Tomás, na plateia, brilhavam de orgulho, e Sofia esboçava a cena, transformando dor em arte. Uma reviravolta veio de fonte inesperada. O juiz, uma mulher de meia-idade chamada Dona Isabel, revelou-se aliada discreta, citando leis antidiscriminação. O caso foi arquivado, mas não sem custo. Manuel sofreu um ataque cardíaco no stress, hospitalizado por dias. No quarto dele, o grupo velou, partilhando histórias que teciam teias de família escolhida. Vocês são a minha frota, murmurou ele, recuperando. Enquanto Manuel sarava, João e Tomás aprofundavam o seu romance. Um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos e vinhos do Douro, levou a confissões. Eu amo-te, disse Tomás, os lábios roçando a orelha de João. O beijo que se seguiu foi suave, cheio de promessas, sob um céu de Lisboa estrelado. Mas sombras pairavam. Rui planejava vingança, infiltrando-se na associação de Sofia. O clímax da parte aproximava-se com uma gala de arte no mate, onde Sofia exibia Moraes Quier. Convidados ilustres, mas Rui sabotou as luzes, causando pânico. No escuro, ele agarrou João, sussurrando ameaças: acaba isto, ou acaba mal. Tomás surgiu como um raio, derrubando-o, e Lena chamou segurança. A gala reabriu com mais força, aplausos e quando, mas João sabia, a batalha continuava. O mate brilhava sob as luzes restauradas, um farol de modernidade contra as sombras do passado. João, ainda tremendo do confronto, subiu ao palco com Sofia para um discurso improvisado. Esta noite não é sobre ódio, disse ele, a voz ganhando força. É sobre luz, a luz que cada um de nós carrega, não importa quem amamos. A multidão, misturando elites e ativistas, aplaudiu de pé, e Tomás, nos bastidores, sentiu o peito inchar de amor. Mas Rui, arrastado pela segurança, lançou um último olhar venenoso, prometendo retaliação. Dias depois, a recuperação de Manuel era lenta, mas o espírito dele inflamava o grupo. De cama, ele ditava planos para um festival de diversidade na Baixa, fado livre, fundindo tradição com inclusão. Lena, com a sua graça trans, coordenava logística, enquanto Maria surpreendeu todos ao oferecer bolos caseiros para o evento. Eu cozinho para a família, disse ela, piscando para João. A aceitação dela era um bálsamo, curando feridas antigas. Tomás lutava com as consequências da expulsão. Treinos solitários no Estádio da Luz tornavam-se terapêuticos, mas o isolamento doía. João juntava-se a ele, trazendo esboços de campos de futebol com jogadores arco-íris. Imagina um mundo assim, sonhava João. As sessões evoluíam para momentos íntimos, mãos entrelaçadas na relva, conversas sobre o futuro, viagens ao Algarve, estudos em Coimbra. O amor deles era um rio calmo agora, profundo e navegável, contrastando com as tempestades externas. Sofia, sempre visionária, descobriu a traição de Rui. Ele hackeara o site do festival, vazando endereços de voluntários que era. Pânico espalhou-se, ameaças anónimas chegavam por e-mail. O grupo reuniu-se no apartamento dela, no Príncipe Real, um oásis de plantas e arte. Não cancelamos, declarou Lena. Transformamos medo em combustível.
Eles reforçaram segurança, convidando aliados da polícia progressista. O festival amanheceu vibrante. A Praça da Figueira pulsava com guitarras de fado, danças de rua e murais ao vivo. Manuel, de cadeira de rodas, cantou o primeiro tema, uma balada sobre amores perdidos no mar, adaptada para celebrar todos os géneros. João e Tomás performaram um dueto poético, as vozes harmonizando em versos de Pessoa. Eu sou aquele que espera o amor como o mar espera a lua. O público, milhares fortes, cantava junto, um coro de unidade. Mas o caos irrompeu ao meio-dia. Rui e uma horda de radicais, armados com bandeiras e megafones, invadiram a praça, gritando slogans homofóbicos. Pedras voaram, atingindo tendas, pânico generalizou-se. Sofia foi arrastada para uma briga, o seu caderno rasgado. Tomás protegeu João, empurrando agressores, mas levou um soco no estômago. No centro do tumulto, Maria surgiu, brandindo uma vassoura como arma, fora daqui. Esta é a minha cidade também. A polícia interveio, mas não antes de Lena ser ferida, um corte no braço. João, ajoelhado ao lado de Tomás ofegante, sentiu o mundo ruir. Não me deixes, murmurou Tomás, e João beijou a sua testa, lágrimas misturando-se ao suor. Ambulâncias uivaram, e o festival pausou, mas a resiliência prevaleceu. Horas depois, reaberto, o evento ganhou cobertura nacional, com o presidente a condenar a violência. Na recuperação, tensões internas emergiram. Tomás questionava se o ativismo valia o risco físico. Eu amo-te, mas tenho medo de te perder para isto. João, magoado, retraiu-se, o mal-entendido crescendo como era venenosa. Sofia mediou, organizando uma noite de verdades nuas no terraço do seu prédio, sob estrelas. O amor requer coragem, disse ela, e confissões fluíram, medos, sonhos, promessas. Tomás admitiu, eu fugi antes, mas agora fico. O abraço que se seguiu dissolveu o gelo, fortalecendo-os. Manuel, de volta à ação, revelou um segredo. Anos atrás, salvaram um jovem gay de afogamento no Tejo, inspirando a sua aliança com João. O destino é como as correntes, puxa-te para quem precisas. Inspirados, eles processaram Rui, com provas do EC. O julgamento foi um espetáculo. Testemunhas, incluindo um remorsoso comparsa de Rui, viraram o jogo. Mas uma reviravolta chocante veio quando o Dr. Vasco, pressionado pela opinião pública, ofereceu um acordo, silêncio em troca de fundos para terapias de conversão. O grupo recusou, expondo na imprensa. O escândalo derrubou Vasco, abrindo portas para políticas inclusivas na Câmara. Enquanto o outono virava inverno, João pintava o mural no cais do Sodré, aliados improváveis como constelações, guiando navios que pelo mar da vida. Tomás treinava uma equipa juvenil diversa, e Sofia publicava um livro de esboços. O amor de João e Tomás amadurecia, marcado por um anel simples trocado no castelo de São Jorge, símbolo de compromisso eterno. Ainda assim, sussurros de novas ameaças pairavam, um grupo mais radical emergia nas sombras de Belém. O grupo preparava-se, unido, para o próximo capítulo. O inverno lisboeta envolvia a cidade no manto de neblina, mas o fogo interior do grupo queimava mais quente. João e Tomás celebravam o seu primeiro mês oficial com um jantar caseiro na casa de Maria, que preparara bacalhau à brás com um toque de orgulho novo. Vocês dois fazem sentido, disse ela, erguendo um copo de vinho verde. O momento era eterno, um marco na jornada de aceitação, mas João sentia uma inquietação, sonhos com Rui, agora preso mas com aliados livres. Sofia, recuperando do festival, lançava o seu livro Pinceladas de Resistência numa livraria no Chiado. O evento atraía multidões, com leituras emocionais e morais interativos. Lena, com o braço enfaixado, se omedrava, a sua voz trans uma âncora de força. Manuel, agora com um cão de apoio chamado Mar, discursava sobre o mar da diversidade. Mas durante a sessão de autógrafos, um envelope anónimo deslizou para João, uma foto dele e Tomás beijando-se, com a legenda Segredos Expostos. Escolhe, cala-te ou sofre. O pânico instalou-se. Quem? Porquê? O grupo investigou, descobrindo ligações a um novo líder radical, o Padre Bento, um clérigo conservador que pregava contra pecados modernos, na sede de Lisboa. Ele via o grupo como ameaça à sua congregação. Tomás, já sob escrutínio público após o coming out, recebia chamadas anónimas: sai do armário. Sai da cidade. O stress corroía-o, levando a discussões com João: talvez devêssemos baixar o perfil. João, ferido pela sugestão, retrucou: fugir é o que eles querem. O mal-entendido ferveu numa noite chuvosa no Tejo. João caminhava sozinho, processando, quando encontrou Sofia pintando um mural noturno. O amor é como esta tinta, disse ela.
Mancha, mas perdura. A conversa curou, e eles reconciliaram Tomás via videochamada, prometendo transparência. Maria, cada vez mais envolvida, sugeriu envolver a comunidade paroquial dela, dividida entre tradição e compaixão. O confronto com Padre Bento veio num debate televisionado na RTP. O estúdio em Alcântara crepitava de tensão. O padre, com batina impecável, citava escrituras contra a homossexualidade. João rebateu com histórias pessoais: voz trêmula mas resoluta, Deus fez-me assim. O ódio é o pecado. Tomás partilhou vulnerabilidades atléticas, Sofia a arte como ponte, Lena a identidade como direito. Manuel fechou: o mar não julga, porque o homem o faz. As visualizações explodiram, virando a opinião pública. Mas Bento retaliou com excomunhão simbólica, exortando fiéis a boicotar negócios care-friendly. A cafetaria de João sofreu, clientes fiéis viraram costas, e o patrão, pressionado, cortou horas. Desespero bateu, mas aliados surgiram, um bispo progressista condenou Bento, e doações fluíram para o grupo. Uma reviravolta emocional veio quando Tomás descobriu que o seu pai, um antigo futebolista conservador no Alentejo, vira o debate. Uma carta chegou: eu errei, filho. Volta para casa, com ele. Lágrimas fluíram no jantar familiar, um reencontro virtual que curou abismos. João, tocado, pintou um retrato do pai de Tomás como aliado, presenteando-o. O inverno culminou num protesto pacífico no Rossio, contra a retórica de Bento. Milhares marcharam, com cartazes: amor não tem dogma. Sofia liderou um flash art, Manuel cantou fado sob chuva fina. Mas Bento infiltrou provocadores, que incitaram violência. Uma bomba caseira, não letal, mas aterrorizante, explodiu perto, ferindo Lena gravemente. No hospital, o grupo velou, João segurando a mão de Tomás: isto tem de acabar. Investigações policiais ligaram Bento ao atentado, levando à sua prisão. O escândalo abalou a igreja, forçando reformas. O grupo, exausto mas vitorioso, planejou um retiro no Sintra, dias de caminhadas na serra, conversas ao fogo. Lá, João e Tomás aprofundaram o compromisso, trocando votos sussurrados sob neblina mística, na saúde, na injustiça, para sempre. Sofia encontrou paz na natureza, esboçando paisagens que e Manuel partilhou lendas antigas. Maria, agora ativista, organizou um grupo de mães pela inclusão. O retiro fortaleceu laços, mas um telefonema de Rui, libertado por fiança, ameaçava: não acabou. O grupo preparava contra-ataques, sabendo que a cidade, como o mar, era imprevisível. Primavera brotava, prometendo renascimento, mas com espinhos. A primavera em Lisboa era um espetáculo de jacarandás roxos e azulejos reluzentes, mas para o grupo, era um lembrete de fragilidade. Com Bento preso, Rui emergia como ameaça solitária, obcecado por vingança. Ele contactava ex-companheiros, espalhando mentiras online: o grupo que planeja corromper crianças. Fake news viralizavam, atraindo trolls e ameaças. João recebia mensagens no Instagram: morre, viado. O medo instalava-se, mas o amor ancorava. Tomás, agora treinador voluntário numa academia inclusiva no Lumiar, canalizava raiva em positividade. Ele convidava João para sessões, onde jovens LGBTQ+ treinavam livres. Vês? Estamos a plantar sementes, dizia, e João, assistindo, sentia a esperança florescer. O seu romance evoluía, fins de semana em Cascais, caminhadas na praia ao amanhecer, mãos dadas contra ondas. Um dia, sob um céu de algodão, Tomás ajoelhou-se: casa comigo. Não agora, mas um dia. João, lágrimas nos olhos, assentiu, selando com um beijo salgado pelo mar. Sofia lançava exposições itinerantes, levando murais para o Porto e Faro, espalhando mensagens. Mas o stress do assédio levava a burnout. Ela confessava a Lena: às vezes, quero só pintar flores, não batalhas. Lena, recuperada, oferecia sábia companhia, a amizade delas uma irmandade profunda. Manuel, com o mar ao lado, remendava redes no cais, mas notava fadiga, o velho corpo avisa: miúdos. Maria, empoderada, aliava-se a outras mães, organizando workshops na igreja reformada. O preconceito começa em casa, pregava ela, e João orgulhava-se, vendo a mãe renascer. Mas Rui escalava, ele invadiu o apartamento de Sofia, destruindo esboços. A polícia chegou tarde, ela chorou sobre pilhas de papel rasgado. O grupo reagiu, João hackeou contas falsas com a ajuda de um aliado Teche, expondo Rui. O clímax aproximava-se com o Orgulho Lisboa, uma parada massiva no Marquês de Pombal. O grupo liderava um carro alegórico, aliados improváveis, com murais de Sofia, fado de Manuel, danças de Lena.
milhares marchavam, bandeiras arco-íris ondulando como velas. Tomás e João no topo, de mãos dadas, simbolizavam vitória. Mas Rui, disfarçado na multidão, planejava sabotagem, fogo artificial ilegal para causar pânico. O desfile fluía jubiloso, música pulsando, quando explosões ecoaram. Gritos, fumo, correria. Rui ria no caos, mas Tomás avistou, perseguindo-o pela avenida. "Para", gritou, tacleando como num jogo. João seguiu, coração disparado, e juntos subjugaram-no até a polícia chegar. Sofia filmava, Lena acalmava os feridos, apenas arranhões, milagrosamente. No aftermath, Rui confessou, ódio alimentado por rejeição própria, um segredo bissexual reprimido. Pena, mas prisão inevitável. O orgulho continuou, maior, com o presidente marchando ao lado. O grupo era herói, entrevistado na SIC. "Isto é sobre amor vencendo o ódio", disse João, abraçando Tomás. Mas conflito interno surgia, Manuel colapsava, o coração fraquejando. No hospital, ele reuniu todos: "Eu parti, mas o mar continua. Cuidem-se." João chorava, vendo o mentor partir em paz, deixando um testamento, o barco dele para o grupo, símbolo de navegação conjunta. O luto unia-os, transformando dor em legado. Sofia dedicou o mural a Manuel na Alfama, João escreveu um poema fúnebre. Tomás propôs um torneio desportivo em honra dele, inclusivo. Verão chegava, quente e promissor, com o grupo mais forte, pronto para novos horizontes. O verão lisboeta era um abraço de calor e festas, com o Tejo reluzindo como safira. O grupo, marcado pela perda de Manuel, transformava luto em ação. O barco dele, o Âncora Livre, tornava-se centro de retiros que era no estuário do Tejo, onde jovens encontravam refúgio. João pilotava, inexperiente mas apaixonado, com Tomás ao leme, uma metáfora perfeita do seu amor, navegando incerteza juntos. Sofia expandia o projeto para escolas, ensinando arte como ferramenta anti-bullying. Manuel diria: "Pinta o seu mar", motivava ela. Lena fundava uma casa de abrigo trans, financiada por doações pós-orgulho. Maria, agora mãe da comunidade, CEO liderava, o seu rosário entrelaçado com bandeiras arco-íris. João e Tomás planavam o futuro. João entrava na Universidade de Belas Artes, Tomás estudava desporto inclusivo. O noivado deles era discreto, um jantar no Time Out Market, com família e amigos. "Vocês são prova de que o improvável vence", brindou Sofia. O beijo dos noivos, sob luzes de neon, era celebração de resiliência. Mas ecos de injustiça persistiam. Um novo partido radical ganhava tração nas eleições, prometendo valores tradicionais. O grupo mobilizava, petições, murais eleitorais, debates. Uma ameaça final veio de um seguidor de Rui, um plano para vandalizar o barco. Alerta, eles armadilharam-no, câmaras escondidas capturaram o ato, levando a prisões. O alto trago veio nas eleições, o partido falhava, graças à campanha viral do grupo. Vitórias pequenas, mas cumulativas, mudavam Lisboa, leis anti-ódio fortalecidas, escolas inclusivas. Anos fluíam. João e Tomás casavam-se numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, com Sofia como madrinha, Lena oficiando, Maria chorando de alegria. O barco levava-os em lua de mel pelo Douro, vinhas como tapete verde. Sofia publicava best-sellers, Lena liderava nacionalmente. Maria encontrava amor num viúvo ativista. O legado de Manuel ecoava em estátuas e histórias. João, olhando o Tejo ao pôr do sol, sussurrava a Tomás: "De uma perseguição a isto, aliados improváveis salvaram-nos." O amor, profundo, vencera preconceitos, sendo uma tapeçaria de esperança para a cidade eterna.